Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a esse vídeo. Meu nome é Matheus Vinícius, eu estou fazendo esse vídeo em parceria com o Ricardo Matos e a gente vai falar hoje sobre a aplicação do que a gente está estudando no curso de Física 2, especificamente uma aplicação de ondas, e o tema do vídeo daqui é Bluetooth. Vamos lá. Como funciona o Bluetooth? Para a gente entender de fato como funciona o Bluetooth, a gente tem que saber o que são as ondas de radiofrequência, que é onde o Bluetooth está sendo operado. As ondas de radiofrequência nada mais são do que uma parte do espectro eletromagnético que estão comportadas entre 8.3 kHz e 3.000 GHz. E é dentro dessa faixa do espectro que ocorre a telecomunicação, onde a gente troca informações de áudio, onde você escuta música no seu carro, enfim, tudo isso acontece nessa faixa do espectro. Beleza. Sabemos o que é a radiofrequência, mas de onde surgiu o Bluetooth, quando ele foi criado, por que ele foi criado, quem criou, tudo isso é importante a gente saber. E quando a gente vê história e vê um motivo por conta que gerou a criação, eu acho que a gente fica mais interessado pelo tema. Vamos lá. Em 94, o engenheiro holandês Jaap Hartsen foi contratado depois de ter concluído seu PhD na Universidade de Delft, pelo Rydberg, da Ericsson. Beleza. Aí o Rydberg chegou e aí, Jaap, eu preciso que você criou conexão curta de rádio entre dispositivos, que a Ericsson já estava envolvida no mercado de telecomunicação com seus celulares, e dispositivos eletrônicos perto, para que eu consiga transmitir voz e dados, outras informações, arquivos do meu celular, etc, etc. Beleza. O Jaap abraçou o projeto e começou a trabalhar em cima disso. E depois ele ir para uma conferência na Holanda, ele aprendeu muito sobre as frequências na faixa de 2.4 GHz. Isso aqui é importante, para vocês guardarem aqui. Beleza. Naquela época existia uma banda, uma faixa de espectro, uma banda livre da ISM, e ele começou a criar a plataforma do Bluetooth em cima dessa faixa. Mas qual foi o problema? Se ela é livre, várias pessoas conseguem usar, você concorda? E se várias pessoas conseguem usar, o que impede que, enquanto eu estiver usando o meu dispositivo tentando conectar o meu Bluetooth, outro usuário que também está utilizando conecte? E aí rola uma confusão, rola uma obstrução, não consiga transmitir da melhor maneira e com a melhor eficiência possível os meus dados e minhas informações. Isso é o problema. Beleza. E o que o Jaap fez, ele implementou assim, através de metodologias com hardware e software, saltos no sistema. Deixa eu ver. Pensa que isso aqui, tá? Mesmo sendo uma onda, ela tem um comportamento oscilatório, pensa que isso é uma onda. Ao invés do Bluetooth ocorrer apenas nessa transmissão, o que vai acontecer é que vão rolar saltos enquanto a gente está operando com Bluetooth, de forma que seja muito difícil que, enquanto eu estiver utilizando, duas pessoas estejam na mesma faixa, entende? Na mesma frequência e role interferência, Beleza. Essa foi a solução que ele encontrou para solucionar este problema. Maravilha. Então, basicamente, quando a gente não está conectado com nenhum outro dispositivo, o nosso celular, ele fica saltando pelo espectro, buscando outros dispositivos que também estão saltando. Em dado momento, isso ocorre muito rapidamente, lembrando que a gente está falando de ondas, então a velocidade é assustadora, e em dado momento eles vão se conectar, eles vão estar na mesma faixa e beleza, rolou conexão, tá valendo. Mas apareceram outros problemas com o tempo, enquanto eles estavam desenvolvendo, principalmente por conta do FCC. O FCC é um órgão da América do Norte chamado Federal Communications Commission, ou seja, Comissão Federal de Comunicações. Eles tinham um regulamento, e justamente na parte 15 do seu regulamento rolou um problema. Não vou trazer porque eu acho que é muito burocrático e não deixa o vídeo interessante. Mas beleza, eles conseguiram trabalhar com esse problema, tanto que o Bluetooth está aí hoje disponível para todo mundo. E com o passar do tempo, foi criado o grupo de interesses do Bluetooth. Isso é uma coisa muito legal, em que várias empresas, como a Intel e outras empresas do ramo da tecnologia, se envolveram. Então, meio que foi a união da Ericsson, que foi meio que a pioneira no processo, com outras empresas, em 98, 99, 97, nessa faixa aí. E em 2000, eles criaram o sistema como um todo e liberaram ele para a grande população. Mas como esse método de transmissão funciona de fato? Isso aí que vai falar o Ricardo, e é muito legal a gente entender e ver essa aplicação. E depois a gente vai mostrar uma questão que rolou no vestibular da UFMS de 2020, uma aplicação legal para a gente entender como a gente poderia aplicar o conceito de Bluetooth nas questões de física. E então, surge o questionamento: como esse método de transmissão realmente funciona? É importante, para fins de entendimento, explicarmos como funciona a ressonância. A ressonância é um fenômeno físico que acontece quando N emissores e receptores de onda apresentam frequências semelhantes. Um exemplo mais conhecido é a ponte sobre o rio Tacoma. Outros, mais triviais, é em concertos de ópera e shows, onde cantores com sua voz deixam a sua onda na mesma frequência que, por exemplo, objetos de vidro e cristal, o que causa no estilhaço dos mesmos.
Quando isso acontece, a onda interna, que recebe sinais ondulatórios externos, adquire uma amplitude máxima. Podemos pensar que o Bluetooth funciona de uma maneira semelhante, não com sinais ondulatórios de mesma frequência, mas com uma faixa de aceitação de frequências definida pelo hardware e software dos microchips que regem esse sistema. Ou seja, se dois dispositivos querem se conectar por Bluetooth e estão dentro da mesma faixa de aceitação definida, eles se conectam e passam a transmitir informações. Em resumo, os aparelhos recebem um microchip transmissor de ondas de rádio. Ao emitirem ondas nas frequências das ondas Bluetooth, eles podem se conectar com até 8 aparelhos. E para que ocorra a conexão, é necessário que os dispositivos estejam dentro de uma linha de alcance e estejam em frequências semelhantes. Outras curiosidades são algumas aplicações mais modernas. Uma delas é o AirDrop da Apple, que consiste em uma aplicação mais nova da engine do Bluetooth, como o uso de Wi-Fi e outras ondas. Fones com cancelamento de ruído também se encaixam aqui. Seu mecanismo base também age por parte das ondas, tentando ao máximo gerar uma interferência destrutiva dos ruídos que vêm de fora. Então, galera, estamos aqui com a questão de ondas que eu falei para vocês que foi aplicada na UFMS em 2020, então é uma questão bem recente, faz 2 anos que ela foi aplicada. Eu vou ler para vocês, vou dar os dados e deixar mais ou menos a ideia de resolução e o Ricardo de fato vai solucionar ela, beleza? Vamos lá. O Bluetooth é um protocolo padrão de comunicação primariamente projetado para baixo consumo de energia com baixo alcance, dependendo da potência, 1, 10 ou 100 metros, baseado em microchips transmissores de baixo custo em cada dispositivo, ou seja, todo celular vai um chipzinho hardware que transmite ondas Bluetooth, beleza? Show de bola. A faixa de frequência ocupada pelo Bluetooth é de 2.400 MHz a 2.478 MHz, dividido em 79 frequências com bandas de 1 MHz, beleza? Então a gente tem entre 2.400 e 2.478, que é o espectro que o Bluetooth opera, 79 divisões. Então são 79 bandas que o seu dispositivo pode ir saltando para procurar. Considerando a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, o maior comprimento de onda para o Bluetooth é... E beleza, vamos lá. A gente tem esses dados, a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A gente tem aquela velha fórmula que a velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda vezes a sua frequência. E quando ele pede, voltando à questão, quando ele me pede o maior comprimento de onda para o Bluetooth, então é interessante que a gente isole o comprimento de onda. A gente vai chegar numa relação que o comprimento de onda é a velocidade daquela onda em específico, no caso a velocidade da luz, dividido pela sua frequência. Show de bola. E o que a gente vai extrair disso aí, né? Para que o comprimento de onda seja o maior possível, a gente tem aquele divisorzinho, a frequência. Então a frequência tem que ser a menor possível. E aí o Ricardo vai mandar bala e vai resolver a questão para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Tendo em vista que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, para termos o maior comprimento de onda, temos que pegar a menor frequência disponível. Pelo enunciado, temos que a faixa de amplitude de transmissão é entre 2.400 MHz e 2.478 MHz. Logo, a menor frequência é a de 2.400 MHz. Tendo escolhido nossa frequência, nada mais nos resta do que substituir os valores na nossa fórmula. Então, o comprimento de onda é igual à velocidade sobre a frequência. Tendo escolhido nossa frequência, nada mais resta do que substituir os valores nas fórmulas. Comprimento de onda nada mais é do que V sobre F. Velocidade é 3 vezes 10 oitava e a frequência é 2.400 vezes 10 a sexta. Chegando finalmente a um resultado de 0,125 metros, que é o nosso comprimento de onda desejado. E aqui temos algumas referências bibliográficas para caso alguém queira se aprofundar mais no assunto. Muito obrigado.